Oliveira Fonseca. Eu tenho 37 anos, moro aqui em São João del Rei já há 12 anos. Sou servidor público do IPHAN. Aqui no IPHAN eu exerço o cargo de historiador. Sou responsável pelo arquivo histórico aqui de São João del Rei. Eu cresci numa cidade com a memória da ferrovia sem ter ferrovia, que é Itapecerica, que era um ramal da EFON, né, que foi extinto, se não me engano, em 64, não lembro o ano. Então, assim, quando eu nasci, esse ramal já não existia mais. Então, é uma cidade órfã, né, da ferrovia. A ferrovia está muito na história, está muito na memória coletiva da cidade ainda, e muito naquela memória saudosista, né, um pouco de luto, né? A população, ela lamenta muito da saída da ferrovia, né? E a minha família, ela tinha uma certa relação, principalmente assim, porque a ferrovia cortava a fazenda do meu avô, né? O meu avô vendia lenha para a ferrovia, então ele embarcava com a lenha lá, trazia até aqui em São João para abastecer a ferrovia. Então tem vários meu avô, primos, meu avô que trabalhavam para a ferrovia, né? Meu bisavô era ferroviário. A ferrovia, ela é símbolo da cidade. Eu acho que ela é quase indissociável da memória coletiva do São Joanense, né? Eu acho que duas coisas elas estão muito relacionadas na memória quando você fala de São João del Rei para uma pessoa que não conhece a cidade, né? Uma é a herança colonial, né? A arquitetura barroca, as igrejas, as pontes e a ferrovia. Né, a Maria Fumaça, o barulho do trem. Então, assim, a ferrovia está muito no imaginário da população local, né? Assim, o ritmo da cidade está muito relacionado com o apito do trem, com o movimento da estação. Hoje, sazonal, né? Porque o trem é turístico, então ele não funciona sempre. Mas, por exemplo, já é parte do imaginário, assim, a parte de quinta-feira, sexta-feira, o barulho do trem. Então, já tem aquela sensação de fim de semana. Então, a ferrovia, onde ela chegou, ela trouxe uma revolução arquitetônica nas cidades mineiras. Porque com a chegada da ferrovia, você tem novos materiais que passam a vir para Minas Gerais que antes não eram muito utilizados, como o ferro, o vidro, né, por exemplo, as sacadas de ferro. E além dos materiais, você tem as telhas francesas, o pinho de riga para assoalho. Então, assim, esses materiais eles não eram característicos aqui de Minas. Então, além dos materiais, você tem a chegada de novos estilos também, novos modelos que passam a vir junto, né? Então, você tem um repertório mais amplo de modelos de construção. Então, essa casa aqui, por exemplo, ela é uma característica disso, né? Que ela está mais relacionada com a questão da ferrovia, porque tanto as telhas vinham importadas da França, o ferro vinha importado da Bélgica, os modelos de janela, eles compravam até os ornamentos de fachada, tudo isso vinha importado. E a ferrovia barateava, então você conseguia fazer uma casa mais em consonância com o que estava sendo feito na Europa de uma forma mais barata. Então você conseguia importar esses modelos de uma forma bem mais acessível. Então, por exemplo, a ferrovia trazia tinta industrializada, até então se usava tinta local, feita a partir de terra, a partir de pigmentos naturais, então passa a chegar uma cartela de tinta mais ampla, as casas mais coloridas, né? Então tudo isso começa a mudar a fisionomia das cidades mineiras, onde a ferrovia chega. Então você tem uma revolução mesmo na arquitetura dessas cidades mineiras. O patrimônio ferroviário ele passa a entrar no IPHAN a partir de 2007 com a extinção da rede ferroviária. Não que antes o IPHAN não lidasse com o patrimônio ferroviário, né? Por exemplo, o complexo ferroviário aqui foi tombado em 1989. O processo acho que é de 85, né? Mas era excepcional. Geralmente o IPHAN não fazia tombamento de estação ferroviária, de trem, etc. Só quando havia um valor muito excepcional relacionado. Essa casa, ela foi, durante um bom tempo, ela pertenceu à rede ferroviária. Ela era a casa do engenheiro-chefe da rede ferroviária. Ela foi adquirida pela EFON no final do século XIX. A preservação do patrimônio ferroviário em São João está muito relacionada com a mobilização local. Porque, por exemplo, diferente da preservação do conjunto arquitetônico, que o agente externo, né, o IPHAN, vem e o olhar do especialista diz, olha, isso aqui tem valor e tem que ser preservado. O patrimônio ferroviário, não. Ele foi o movimento oposto. Foi a própria população que se mobiliza e procura o agente federal para poder dizer, olha, isso precisa ser preservado.
né? Então, se esses 12 quilômetros de linha eles estão preservados, não é mérito do IPHAN. O mérito é da população. O IPHAN ele entra como instrumento jurídico, ele dá ferramentas jurídicas para que isso seja preservado, mas a mobilização, né, a identificação de valor, ela é social. Foi a própria população.